Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 11 ao 18. Se você puder abrir aí comigo a sua Bíblia e acompanhar, é uma palavra preciosa para nós. João 20, do 11 ao 18. Maria, amiga de Jesus, tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhe o que ele lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nessas 2 situações, Jesus acaba tocando num assunto tão corriqueiro que passa despercebido. No primeiro episódio que nós partilhamos nesta manhã, Jesus se volta para aquela mulher e diz: não chores. E agora, nesse momento, ele se volta para Maria e pergunta: por que choras? Na verdade, nosso Senhor, Ele quer que nós desabafemos com Ele. Porque veja bem, você que criou alguma criança, filho seu ou não, você já viu, às vezes o menino vem correndo, acaba tropeçando e se esborracha no chão. Ele levanta, limpa as mãozinhas, olha para um lado, olha para o outro. Se ninguém viu, ele continua como se nada tivesse acontecido. Se ele percebe que alguém viu, o que acontece? Desaba a chorar. E se o choro estiver engasgado na garganta, se você quiser fazer ele soltar esse choro aos berros, é só você virar para ele e falar assim: não chora não. Aí é que ele chora mesmo. Quando Jesus disse para aquela mulher: não chores, você pode ter certeza que ela não parou de chorar. Aí é que ela colocou o coração para fora mesmo. O Senhor tinha para ela uma palavra de consolo, mas tinha mais, uma atitude que consola. E aqui nesta palavra, Jesus provoca Maria, quando vira para ela e diz assim: mulher, por que choras? Ele precisava que ela colocasse para fora. A gente precisa desabafar. Luto, gente, é desabafo. A gente precisa viver o luto. Nós entramos numa sociedade, a nossa sociedade entrou numa dinâmica e numa mentalidade desumana. Morre alguém seu, um parente, um amigo, gente do mesmo sangue que você, família, às vezes família muito próxima. Você não tem uma semana para chorar a pessoa. Você é obrigado a se devolver ao ritmo do trabalho. Não é da vida, do trabalho. Então a pessoa perde um ente querido, não pode chorar porque tem que ser forte.
E ainda às vezes aparece um espírito de porco para dizer para a pessoa: você tem que se segurar, você precisa ser forte, sua família depende de você. Se as pessoas te verem assim, desestruturada, sua família inteira vai ficar. Deixa a pessoa chorar. A pessoa tem o direito de chorar a perda dela. Isso não é ser forte, você engolir o choro. Isso é você se desumanizar. O choro é para quem é forte. Quem é fraco não chora. Quem é fraco fica escondendo sentimentos. Aquele assunto de homem que é homem não chora, isso é mentira. Quando que o homem não chora? Quando ele é inseguro. Quando ele se sente julgado pelos olhos dos outros. Quando ele se mede pelas aparências, aí ele não chora. Ele precisa ficar fazendo um papel, às vezes um papel feio, um papel ridículo, um papel desumano, e é julgado e mal interpretado, porque as pessoas olham e não veem ele forte, veem ele desumano, principalmente as mulheres, porque as mulheres são mais sensíveis. O homem é mais desatento a essas coisas de sentimento, mas as mulheres prestam muita atenção. Às vezes o camarada querendo dar uma de forte, na verdade ele acaba se mostrando como alguém indiferente, desumano, mas não está, dentro dele está tudo entrando em ebulição, ele está coitado, por dentro para explodir, mas ele tem que ser forte. É ele quem vai pagar as contas, é ele quem vai organizar o velório, é ele quem vai organizar o enterro. Ele fica cuidando dessas coisas e não tem tempo para chorar. No outro dia, e isso nem sempre é o homem não, às vezes muitas mulheres vão fazer justamente esse serviço. Chega no outro dia, tem que voltar para o trabalho. Recebe lá os pêsames, mas é quase que imediatamente readmitido às suas atividades normais. E a vida segue, e a pessoa vai tocando a vida como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. Alguém morreu, alguém seu morreu. E aí passa 2, 3 meses, parece que foi ontem, a pessoa não viu. Já não dão atenção hoje como se dava antes. As missas que se fazia, né? A celebração do 7º dia, a missa de um mês, a missa de um ano do falecimento. A coisa vai ficando esquecida. Aí passa 8 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos. Lá na frente estoura no coração da pessoa uma depressão. Aí ela vai no médico, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, para encontrar as razões pelas quais ela está vivendo uma depressão, porque aparentemente tudo na vida está bem, ela está empregada, está ganhando dinheirinho dela, não tem ninguém doente em casa, e ela olha à sua volta, está tudo normal, mas uma tristeza dentro do coração, que ela não sabe o que é. Aí o psicólogo vai cavucando e descobre que 2 anos depois estourou o luto que ela não viveu. Ela não chorou isso lá no passado, arrebentou em enfermidade lá na frente. Quando eu era criança, não sei se isso ainda funciona hoje, mas eu acho que funciona. Eu era criança e morava num lugar muito pobre. Então a gente brinca com as coisas que criança pobre brinca. Pegava aqueles pneus velhos de carro, cabo de vassoura, já viu? E saía com aquele pneu para lá, para cá. Quando aquilo vira uma febre, a rua vira um lixo. Porque os pais não deixam a gente pôr o pneu para dentro de casa. Na rua ninguém recolhe, ficava lá aquele monte de pneu. E quando cansava do brinquedo, o que fazer com aquele negócio? Queimava, era aquela fumaceira tóxica, sujava a roupa de todo mundo, os vizinhos vinham brigar. Enterrar, é bem aqui que eu queria chegar. Não pode. Porque você enterra o pneu, a terra devolve, você sabia, né? O negócio é tão assim, artificial, que a natureza não aceita. Se você enterrar, ela cospe de volta. Existem certas feridas no coração da gente, que não adianta a gente enterrar debaixo dos escombros do que foi destruído pela perda do ente querido. Não adianta a gente querer sufocar com atividades e achar que enterrado lá no fundo, do meio de tantas distrações, acompanhado de bebida, de remédio, de passeios, de atividades, ou até mesmo de afazeres, não adianta a pessoa pensar que isso vai ficar enterrado lá, que isso volta. O luto não curado, não vivido,
não saboreado, ele se torna uma fonte de enfermidades dentro de nós. A gente tem que chorar. Mas chorar as lágrimas mesmo? Não, cada um chora de um jeito. Tem gente que chora com muitas lágrimas, tem gente que chora com poucas lágrimas, tem gente que chora gritando, tem gente que chora em silêncio. Às vezes os olhos não têm mais lágrimas para derramar, de tanto que a pessoa já chorou. Mas é preciso expurgar isso, pôr para fora. Por isso que Jesus pergunta, por que choras? Essa pergunta Jesus está fazendo para você que sentou aqui, que veio já com os olhos vermelhos, você que está até evitando olhar nos olhos das pessoas, que até ficou com raiva quando eu disse assim, fala com a pessoa que está do seu lado, você falou, puxa vida. E com esses olhos vermelhos, ele me manda ainda virar. Jesus está perguntando para você, por que choras? Não é porque ele não sabe, não é porque o seu motivo é pequeno, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas Jesus perguntou por que choras, é como se não fosse importante. Não, não é porque é pequeno não, a perda de uma pessoa amada é uma coisa grande. Jesus pergunta para dar a mim e a você um motivo para desabafar. Eu não sei se você já viveu essa experiência, eu já. Às vezes eu estava com uma tristeza tão grande, gente, contida dentro do meu coração. A pessoa chegava e não perguntava por que eu estava chorando, porque eu ainda não estava chorando. A pessoa olhava nos meus olhos e dizia, por que você está assim? Eu desabava a chorar. E falava. E como era bom, porque aquilo me aliviava. Jesus pergunta para nós hoje por que nós choramos, para nos ensinar que a gente precisa chorar na presença de Deus, desabafar na presença de Deus, e não querer viver a nossa dor sozinhos. Olha só, nesse sepulcro, havia 2 anjos, que estavam ali não era por causa de Jesus, mas por causa da Maria que vinha chegando. Eles foram os primeiros a recebê-la. Só que os anjos também estavam presentes, o anjo estava presente num momento terrível da vida de Jesus. No Horto das Oliveiras, quando ele chorou e suou sangue, você se lembra que o Pai mandou um anjo para confortá-lo? Porque Deus não quer que nós vivamos essa experiência de dor sozinhos. Até antes da gente discorrer sobre esta palavra, vamos voltar um pouquinho no que aconteceu com Jesus. Em um dos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus estava tão triste, gente. Você já parou para pensar que Jesus ficou triste? Jesus estava tão triste que ele implorou a Deus, dizendo a respeito da sua morte. Você tem medo da morte? Você está buscando em Deus a cura dos traumas da morte, porque não só porque você perdeu alguém, mas porque você tem medo de morrer? Então deixa eu te dizer uma coisa, Jesus também teve. Ele só não se deixou escravizar pelo medo. Quem está vivo não quer morrer. Ninguém gosta da morte. Tem gente que é corajoso, que enfrenta a morte de peito aberto. Não, ele tem medo de morrer. Ou se não tem, precisa ser internado, porque ele tem uns parafusos a menos. Quem está vivo não quer morrer, quem está vivo tem medo de morrer. Mas você sabe, conhece pessoas que mesmo sob o risco de morte, a pessoa leva a missão dela até o fim. Ela não está querendo morrer, ela está querendo levar a missão até o fim. Jesus não queria morrer, ele queria levar até o fim a missão que o Pai deu para ele. Qual foi a missão que o Pai deu? Amar a gente, a mim e a você, e aqueles da época dele até o fim, até o extremo do amor. Só que Jesus entendeu que se ele fosse levar essa missão até o fim, ele seria morto. Ele viu que não ia ter escapatória. E diante da morte ele ficou deprimido. E fez esta oração. Pai, você se lembra qual foi? Pai, afasta de mim esse cálice. Numa outra palavra, Pai, eu não quero morrer.
O que foi que Jesus rezou no Horto das Oliveiras? Eu não quero morrer, eu não quero passar por essa cruz, eu não quero passar por esse sofrimento, eu não quero ver a minha mãe aos meus pés, me vendo nu, todo machucado, escarrado, humilhado. Eu não quero passar por essa experiência, meu Pai do céu. Mas se eu tiver que passar, que a sua vontade seja feita. Veja, mesmo magoado e deprimido, Jesus decidiu aceitar a vontade de Deus para ele. Como é que ele estava nesta hora, em face da morte? Magoado, deprimido, mas mesmo assim ele quis que na vida dele acontecesse a vontade de Deus. Então aconteceu um fato muito interessante. Na hora em que ele aceitou a vontade de Deus, Deus enviou um anjo para confortá-lo. Não é só para consolar, para confortar. O conforto não é o que o seu sofá te dá. Seu sofá te dá repouso. Eu tenho uma casa confortável. Não, você tem uma casa repousante, você tem uma casa luxuosa. Lá em casa a gente tem um tapete confortável. Não, você tem um tapete macio. Porque conforto significa conferir força. O que é que me conforta? Você vem e me dá uma palavra de amor, isso me conforta, porque isso cria força dentro de mim. Deus mandou a Jesus um anjo do céu para confortá-lo. Aqui eu queria que você prestasse muita atenção nisso agora, porque é o coração dessa explicação. Preste atenção, nem o Filho de Deus tentou se levantar sozinho de uma grave depressão. Nem o Filho de Deus tentou se levantar sozinho, se erguer sozinho de uma grave tristeza. Ele buscou ajuda e recebeu. Aonde que Jesus foi buscar ajuda? Aos pés do Pai do céu. Porque tem certas ajudas que ninguém humano vai poder te dar. Eu gostaria de poder ajudar você, mas tem uma ajuda que eu não vou poder te dar. Eu morava no Rio de Janeiro, uma mãe entrou lá na nossa casa para pedir oração, e ela disse para mim assim: Márcio, vim pedir oração, porque o meu filho foi posto dentro de um carro no morro, por um bandido conhecido, e tem 6 meses que eu não vejo mais meu filho. Eu que morava lá no Rio, sei o que isso significa. O filho dela estava morto, ou em cativeiro, mas com destino de morte. O que eu ia falar para aquela mulher? Espere, vamos ver, vamos procurar o seu filho. O que eu ia dizer para ela? Seu filho está morto, eu não sei, eu não vi. E sabe o que ela dizia? O mesmo que Maria Madalena. Ela diz: eu não sei, olha só, eu ouvi isso, eu não sei se ele está morto e onde puseram o corpo. Eu não tenho sequer o corpo do meu filho para chorar. Eu te pergunto, que ajuda eu vou dar para essa mulher? Que palavra eu vou dizer para ela? Eu não disse nada, eu abracei ela, chorei com ela. A única coisa que eu podia dar a ela eram as minhas lágrimas. Eu não era a ajuda que ela precisava, como não sou a ajuda que você precisa. Mas você veio buscar a ajuda certa. Eu estou aqui com você em busca da ajuda certa. Nós viemos buscar a Deus, viemos ou não viemos? E o Senhor já preparou esse anjo para confortar você. Jesus buscou ajuda e recebeu. Agora olha o curioso. O curioso é que a ajuda que Jesus pediu não foi a mesma que ele recebeu. Qual foi a oração que ele fez? Pai, afasta de mim esse cálice. Esta oração o pai ouviu? Não, acolheu. Mas esperou o seu filho fazer a oração que era necessária. Qual foi a oração necessária? Mas que seja feito conforme a tua vontade. A vontade do pai era a morte de Jesus? De jeito nenhum. A vontade do pai era que o filho nos salvasse. E para isso Jesus teria que viver a nossa vida até o fim, sem escapar dela. O pai planejou para Jesus a morte de cruz? Não. Quem planejou a morte de cruz para Jesus foi quem viveu na época dele. E na mão dessa pessoa que
pregou o prego na mão de Jesus, a minha segurava, a sua segurava. Nós pregamos Jesus na cruz. Não adianta a gente querer culpar os outros. Quem foi que crucificou Jesus? A humanidade crucificou Jesus. O homem cheio do pecado, estimulado pela tentação, crucificou Jesus. Mas não era a vontade do Pai. O Pai não quer desgraça para nós. Não quis para Jesus, não quis para o seu filho, não quis para o seu esposo, para os seus pais, para os seus queridos, e não quer para você. Deus quer que você leve a sua missão até o fim. Só que para alguns de nós, talvez esta missão nos custe a vida. E Jesus, vendo o terror que o esperava, fez uma oração que num primeiro momento não foi atendido. Só que logo em seguida o que ele pediu, ele recebeu. Se faça a sua vontade, meu Pai. E no momento em que ele uniu a vontade dele à vontade do Pai, a força veio, a graça veio, ele recebeu. Ele tinha pedido: afaste de mim esse cálice. É praticamente a oração que todos nós fazemos, que eu faço e que você faz quando nós nos sentimos mal, quando nós nos sentimos desgastados, não é isso? Oh meu Deus, me livra desse perigo, me livra desta pessoa, me livra desta ameaça, estão me chantageando, tira isso do meu caminho. Oh meu Deus do céu, que é esse pecado que eu cometi tão escandaloso, que ele não vem à tona. Me livra disso. Meu Deus, fulano lá em casa morreu de tal doença, Beltrano na família do titio morreu de tal doença, agora a vovó morreu da mesma doença. Meu Deus, me livre de morrer dessa doença. A nossa família tem muitos casos. Senhor, que eu não seja o próximo. Não é assim que nós rezamos? Senhor, não deixa o mal tocar meu filho, a minha filha, não deixa esse espírito da morte entrar aqui em casa. Nós fazemos essa oração. Provavelmente você pediu algo assim para Deus, assim: Senhor, eu estou ferido, eu estou machucado, por favor, meu Deus, afasta de mim essa dor, tira de mim esse sofrimento, tira de mim essa humilhação. Mas assim como fez com Jesus, Deus talvez não tenha tirado você daquela situação, mas deu a você forças para enfrentá-la. O que você enfrentou não é fácil. A vida não é fácil, gente. E perder pessoas queridas não é fácil. Olha a sua volta. Olha atrás de você. Olha à sua frente. Olha quantos de nós estamos aqui porque nós perdemos entes queridos. Tem uma historinha que conta que havia um monge milagreiro. Era que nem São Pedro, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E ele ficou igual Santo Antônio de Pádua. Já ouviu falar de Santo Antônio de Pádua? Aí esse monge, ele ficou famoso porque ele ressuscitava as pessoas. E uma mãe foi lá atrás dele. E chegou lá e disse para ele: olha, eu estou aqui porque me falaram que o Senhor tem o poder de ressuscitar os mortos. Isso é verdade? Ele disse: não é verdade. O poder de ressuscitar os mortos existe, mas não é meu, é de Deus. E Deus, quando quer, me usa para fazer esse poder de ressuscitar os mortos acontecer. Ela falou: então é verdade que através do Senhor Deus já ressuscitou pessoas. Ele falou: é verdade. Ela disse: eu preciso disso. Meu filho morreu e eu quero que o Senhor o traga de volta. Ele disse: eu posso fazer. Aí, mas eu preciso de uma coisa. Ela disse: o que o senhor precisa? O que o senhor quiser, eu trago. O monge falou para ela: eu preciso que a senhora me traga uma semente de mostarda, uma semente da plantinha de mostarda. Essa mostarda tem que ter sido nascida no quintal de uma pessoa que não perdeu nenhum ente querido. Ela disse: só isso? Ele falou: só isso. Ela, só uma sementinha de mostarda, de um pé de mostarda, nascido no quintal de uma família que não tenha perdido ninguém, nenhum ente querido. Exatamente. E essa mulher saiu de casa em casa batendo: tem semente de mostarda? A pessoa tem lá fora. Aí ela lá olhava, catava a sementinha, aí vinha e perguntava: e nessa família, alguém perdeu um ente querido? Ah, perdeu.
ela rodou a cidade inteira e descobriu que o que ela estava querendo era uma coisa impossível. Que todo mundo perde o seu ente querido. E vai perder. Nós vimos lá a situação da ressurreição do filho da viúva de Naim. Você leu comigo hoje de manhã, no primeiro momento de manhã. Leu ou não leu? Você se lembrou ou passou pela sua cabeça alguma vez que esse rapaz morreu de novo? Morreu de novo. Você sabia que Lázaro, que Jesus ressuscitou, morreu de novo? Você já encontrou Lázaro por aí? Alguém já se apresentou para você dizendo: eu sou o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, estou vivo? A pessoa que está viva vai passar pela experiência da morte, e nós temos que entender que um dia nós vamos enfrentar essa situação. Eu e você vamos passar por isso, vamos passar por esse sofrimento, e na hora em que esse sofrimento chegar, ou vai chegar para você, ou vai chegar para essa pessoa que te ama. Hoje você chora porque você perdeu, alguém vai chorar amanhã porque perdeu você. Todos nós vamos passar por essa experiência, mas uma coisa nós temos certeza: na hora em que a gente estiver enfrentando essa dor, nosso Senhor estará ao nosso lado. Ele vai enviar um anjo para nos ajudar, Ele vai nos fazer enfrentar essa situação, atravessar essa situação. Você talvez nunca pensasse que você fosse sobreviver à morte dessa pessoa. Você pensou: eu não sei, eu acho que eu não ia ter estrutura. E na época que você pensou, você não tinha. Mas no momento em que esse mal terrível aconteceu, e você sofreu esse prejuízo da saída dessa pessoa da sua vida, Deus te deu a graça para enfrentar aquela situação, e você enfrentou. Ó, você aqui. E porque Deus não quer que você viva essa dor sozinho, hoje Ele trouxe você aqui porque Ele quer te confortar. O Pai mandou um anjo para confortar Jesus. Mas nesse acampamento de oração, Jesus pessoalmente, Ele não quer enviar um anjo, Ele pessoalmente quer confortar o seu coração, dar forças a você. Muitas vezes, gente, no meio de uma grande dor, é difícil a gente aceitar esse tipo de ajuda, porque a gente está sofrendo, a gente não quer ajuda, a gente quer a pessoa de volta, não é? Porque o que nós queremos é nos livrar daquela dor, é nos livrar daquele problema, é nos livrar daquele aleijão, porque é uma aleijão, arrancar um pedaço do coração da gente. Aí vem alguém querendo oferecer ajuda, é muito difícil a gente querer aceitar. Deus não fez desaparecer o motivo da dor de Jesus, não fez, mas enviou um anjo para confortá-lo, mandou alguém. Quando até mesmo os amigos com quem ele contava ficaram dormindo, lá no Horto das Oliveiras, ele levou 3. Ele levou Pedro, Tiago e João com ele. Você sabia disso, não sabia? Sim ou não? Sabe lá onde Jesus chorou e suou sangue? Já ouviu essa passagem? Jesus não foi para lá sozinho, ele levou os 3 melhores amigos dele, Pedro, Tiago e João. E Jesus ficou 1 hora em agonia, e depois mais um pouco. Você sabe o que Pedro, Tiago e João faziam enquanto Jesus suava sangue? Dormia. Você também tem amigos que dormiram quando você mais precisava de ajuda? Você também tem amigos que quando você contava com eles, nessa hora que você veio aqui, esse motivo que você veio aqui chorar e pedir a cura a Jesus, nessa hora em que você precisava deles, eles faltaram? Eu aprendi a não faltar nos velórios, da maneira mais dura. Porque eu entrei na Canção Nova muito jovem, assumi responsabilidades muito jovem. Quando eu estava ali com uns 26 anos, mais ou menos, acho que era essa a idade, uma pessoa que gostava muito de mim, perdeu a mãe faleceu. Só que a mãe dele eu não conhecia. Nunca tive nenhum contato com ela. E aconteceu assim muito rápido. Só chegou para mim a notícia de que a mãe tinha falecido. Só isso. Eu tentei ligar na casa dele.
todo mundo já tinha ido para o velório. Perguntei para alguns amigos, ninguém sabia onde seria o enterro. Então eu simplesmente deixei lá um recado, aonde eu podia, que era a secretária eletrônica, dizendo que eu não sabia em que cemitério era, porque São Paulo, em que cemitério era, mas que eu estava unido em oração e que eu ia lá depois e visitá-lo. Fui visitá-lo no mesmo dia. Você acha que a porta da casa se abriu para mim? A pessoa não conseguia se consolar da dor de eu, que era da Canção Nova, não ter ido no velório da mãe dele. Primeiro, eu não me achava assim tão importante, tão indispensável. Segundo, eu não tinha nenhum vínculo com a falecida. Terceiro, eu não sabia onde é que era. Mas você acha que alguma dessas justificativas consolou o coração da pessoa? Não. E olha, eu não era o amigo mais próximo. Imagine se um amigo mais próximo faz isso. E talvez você tenha vivido essa experiência. Você não viveu esse abandono sozinho. Os 3 melhores amigos de Jesus dormiam quando ele mais precisava. Eu conheço pessoas, gente, que detestam ficar tristes o tempo todo. Elas sabem que isso afasta as pessoas, mas elas não conseguem evitar. Elas estão tristes e elas não conseguem se deixar ajudar. E como a pessoa, por causa dessa tristeza, ela não quer incomodar os outros, ela tenta esconder os seus sentimentos, tenta resolver a mágoa sozinha. Não dá. Bate no seu peito e diga: sozinho não dá. Mesmo que seu irmão sentado do seu lado esteja com os olhos cheios de lágrimas, segura no braço dele e diga: sozinho não dá, você vai precisar de ajuda. E você precisa se deixar ajudar. Algumas pessoas ficam tão abatidas que a pessoa não consegue sair da cama por vários dias, tranca-se em casa, chora dias seguidos. Só que o erro aqui é se isolar. Veja, o Filho de Deus, com um coração livre do pecado, do mal, um homem de pé, não enfrentou essa dor sozinha, porque essa dor é desumana. Você sozinho não vai dar conta. O erro aqui é se isolar. Você não pode se isolar. Você não pode. O erro é a gente se isolar quando a gente fica triste. Muita gente começou a melhorar quando encontrou alguém com quem desabafar. Aí você pode até dizer assim: eu não tenho, Márcio, ninguém com quem desabafar. Então procura o padre e vai confessar. Vai confessar com frequência. Até porque quando a pessoa morre, vem muito remorso em cima da gente. A gente começa a pensar assim: será que eu fiz tudo o que eu podia para evitar a morte dessa pessoa? Será que se eu tivesse sido mais presente, mais amigo? Será que se eu tivesse acompanhado mais ele ou a ela nos lugares em que... Será que essa pessoa não estaria conosco? Será que ela teria aguentado mais, o coração teria resistido? Será que ela teria tomado os remédios na hora certa se eu tivesse presente? Oh meu Deus, será que meu filho sabia que eu o amava? Eu não falei. Aí tem os abraços que a gente queria dar, as palavras que a gente queria ter dito e a gente não diz. Olha, uma coisa interessante, eu lembro que o Padre Léo falava isso, me marcou muito. Ele disse que é muito interessante como as pessoas se comportam no velório. Você sabe a qualidade de relacionamento pelo comportamento no velório. Sobretudo na hora de fechar a tampa do caixão. Quando vai fechar a tampa do caixão, quem amou e se fez o outro saber que era amado, a pessoa sofre, mas chora serena. É uma despedida suave, dolorosa, mas suave, porque sabe que o outro sabia que era amado. Agora, quando a pessoa não amou, quando a pessoa morreu brigada, morreu de mal, Padre Léo dizia, é uma latomia no velório, é um desespero, e segura a tampa do caixão e não deixa fechar, porque o remorso não deixa, porque a pessoa fica pensando, eu podia ter dito e não disse, será que essa pessoa me perdoou? Agora ela está em Deus, agora está tudo bem,
Você agora precisa libertar seu coração. E se você não tem alguém com quem desabafar, procura o padre, conversa, confessa com frequência, conta essas coisas todas, diz: olha, padre, eu estou com remorso porque eu não cuidei dessa pessoa, eu não disse o que eu precisava dizer, eu não dei a assistência necessária, eu podia ter sido mais presente, eu podia ter amado mais, eu não dei a ela o perdão, ela veio me pedir perdão um dia, eu estava com raiva, eu disse que não, agora a pessoa morreu e eu não tenho como perdoar, eu queria perdoar. Vai confessar, isso vai curar o seu coração, e vai subir ao céu como uma oração em favor da pessoa falecida. Sabe, a gente precisa disso, pôr para fora. O nosso contato, você partilhar com uma pessoa que compreende você. Você abrir o seu coração para alguém que compreende a profundidade da sua dor. Uma pessoa que seja capaz de ajudar você a organizar os seus sentimentos. Isso vai dar alívio e vai trazer conforto. É um anjo que Deus está pondo na sua vida. O padre, gente, ele não é perfeito. O padre tem os pecados dele, como eu tenho os meus, você tem os seus. Mas o Senhor nosso Deus colocou o sacerdote na nossa vida para ser como um anjo junto de nós. Não é que eu estou alienando e criando uma ilusão e dizendo que o padre é um anjinho. Não, mas o anjo é um mensageiro de Deus, que traz de Deus uma força divina, ele nos conforta. Deus colocou o sacerdote perto de nós como um anjo para nos ajudar. E nessa hora, essa ajuda é uma força imensa contra a tristeza e a depressão, porque a tristeza e a depressão podem levar a gente a se isolar, a gente se sentir mal. Você pensa que os outros não vão querer a sua companhia porque você está muito triste, está muito deprimido, está muito derrubado, você vai ficando de lado. É verdade que algumas pessoas não querem saber das nossas tristezas. Tem gente que não quer ouvir as nossas lamentações, provavelmente porque quando você vai desabafar, ela lembra das dores que ela enterrou. Lembra do pneu enterrado? Quando você começa a contar para ela da sua dor, da sua tristeza, da sua perda, o pneu que ela enterrou começa a aparecer, começa a vir para fora. Ela não gosta disso, então ela foge de você. Tem gente que foge de quem está triste e de quem se lamenta. Mas o isolamento não é uma boa opção para quem está triste. Quando você se sentir muito triste e implorar a Deus que ajude você com o seu sofrimento, lembre-se do que Ele fez com Jesus. Deus não fez desaparecer o motivo da dor, mas enviou um anjo para confortar. Olhe com atenção para as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Pensa aqui comigo um pouquinho. Desde que esse seu ente querido faleceu, desde que o falecido se pôs nas mãos de Deus, está junto de Deus, quantas pessoas se aproximaram de você? Quanta gente boa entrou no seu caminho, gente que você nem imaginava que pensasse em você, veio manifestar solidariedade. E não foi da boca para fora não, você viu realmente na pessoa o desejo de ajudar. Quanta gente que até era distante, indiferente e até assim ríspido a você, Deus tocou no coração e fez se achegar. Usou como um remédio a morte desse seu ente querido para curar relacionamentos dentro da sua família. Aproximou alguns, fez outros se reconciliarem. Olhe com atenção para as pessoas que estão cercando você, porque com certeza você vai descobrir um anjo disfarçado. Você veio com alguém? Você está aqui acompanhado de alguma pessoa? Olha para essa pessoa que veio com você e pergunta: quem será esse anjo disfarçado na nossa vida, hein? Pergunta para ela, pergunta para ele: você lembra de quem? De alguém? Porque quando você reza, Deus pode mandar ajuda de duas maneiras. Ele pode tirar o mal, às vezes acontece, a pessoa fica curada, a pessoa escapa milagrosamente da morte.
Tem situações assim. Esse é um meio que Deus usa para agir, mas não é o mais habitual, tanto que a gente chama de milagre. Porque é maravilhoso, extraordinário, inusitado, mas não é o jeito que Deus gosta mais de agir. Então, quando você faz oração, Deus pode tirar a dor, mas Deus pode enviar a ajuda. Quando Deus envia ajuda, Ele te ajuda de duas maneiras. Primeiro, a ajuda que Ele te enviou vai trazer o remédio para curar o seu coração. Segundo, depois que seu coração estiver curado, a ajuda vai permanecer como uma presença amiga na sua vida. Quanta gente em momento de sofrimento ganhou um amigo, uma amiga. Você já parou para pensar que se certas dores não tivessem acontecido na sua vida, algumas pessoas também não participariam dela? Maria Madalena, você leu comigo aqui, estava despedaçada. A pessoa que ela mais amava havia morrido. Você viu, ela entrou no sepulcro, coração despedaçado. E quando ela viu que o corpo de Jesus não estava lá, isso partiu ela no meio. A pessoa que ela mais queria bem havia falecido. Quem era Jesus para essa mulher? Era o seu amigo, era o seu conselheiro, era o seu defensor, aquele que a havia libertado. Leia a palavra de Deus, que você vai ver o que Jesus fez por ela. Jesus a libertou de uma opressão espiritual terrível, de uma opressão diabólica terrível. Ele devolveu a ela a vida, a dignidade. Essa mulher amava Jesus de todo o seu coração, com a própria vida ela o amava, e agora ele tinha partido. E agora pior, ela não podia nem mesmo chorar sobre o corpo dele, porque o corpo dele havia sumido. Ela estava triste, ela estava magoada, ela estava sem forças, ela não tinha forças nem para ir embora. Por que que quando Jesus, ela percebeu que Jesus não estava lá, por que que ela não foi embora? O que que ela tinha para fazer no sepulcro, se o corpo dele não estava lá? Ela não foi, gente, porque ela não tinha forças para poder sair do lugar. A única coisa que ela conseguia fazer era chorar. Você já recebeu alguma notícia ruim na sua vida que tirou as suas forças? Que você teve que sentar para não desmaiar? Ou talvez você até desmaiou? Que você não tinha forças nem para chorar? Você ficou ali paralisado, paralisada, e quando você voltou um pouquinho assim, a única coisa que você conseguia fazer era chorar. Você já recebeu uma notícia que as pessoas tiveram que te carregar, porque você não conseguia sair sozinho? Foi o que aconteceu com ela. Ela estava triste, estava magoada, estava sem forças até para ir embora. A julgar pelas respostas que ela deu, porque ela deu respostas aqui. A julgar pelas respostas que ela deu, a única coisa que ela conseguia era ver a morte da pessoa amada. A vida de Maria Madalena naqueles momentos se resumiu a enxergar diante de si única e exclusivamente a perda do ente querido. Mas Márcio, de onde que você está tirando isso? Presta atenção, leia comigo, olha. Os anjos falaram com ela. Os anjos falaram com ela, mas ela não reconheceu a presença sobrenatural deles. Ela não conseguiu perceber que aquelas criaturas eram de outra dimensão. Por quê? Porque ela estava afogada na dor, nos lamentos e nas lágrimas. Segundo, Jesus falou com ela, mas ela não reconheceu. Ela não pôde enxergar Jesus. Por quê? Porque ela estava cega de tristeza. Ela só enxergava morte e perda. Ela pensava que estava indo atrás de Jesus. E agora nem o corpo dele ela foi capaz de encontrar. Ela pensava que estava indo atrás de Jesus. Só que o que ela não percebeu é que Jesus é que estava indo atrás dela. Você veio para cá, para esse acampamento de oração, talvez cego de tristeza, talvez enxergando diante de seus olhos só morte e perda, e veio para cá
pensando que você estava vindo ao encontro da sua cura e de Jesus. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: você não veio, foi Jesus quem foi te buscar. Ele que foi ao seu encontro, Ele que foi atrás de você, Ele que trouxe você, Ele que pensou em você. Maria Madalena não havia abandonado Jesus, nem depois da morte. Como você não abandonou essa pessoa nem depois que ela morreu? Mas o mais lindo dessa história é que Jesus não a tinha abandonado. Jesus não a abandonou. Olha aqui, olhe nos meus olhos, por favor. E Jesus não abandonou você, e não vai abandonar você. E você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está com você nessa causa, então coragem. E no momento em que Jesus chamou-a pelo nome, ela não tinha condições de reconhecer, mas ela não largou de Jesus. Por que Maria Madalena foi curada e recebeu esse milagre? E o privilégio de ter o ressuscitado aparecendo para ela? Porque nem na morte, nem depois da morte, ela largou de Jesus. Você cuidou dessa pessoa em vida e a amou em vida. E tenho certeza que se você pôde, você esteve com ela na hora da morte. Não foi assim? E hoje, depois do falecimento dela, você ainda está aqui por ela. Porque dentro do seu coração existe um amor por esta pessoa. Que bom que você não largou desta pessoa. Mas eu vou te pedir uma coisa: não largue de Jesus. Mesmo na dor, porque por você não largar de Jesus, o Senhor vai poder realizar na sua vida o cumprimento daquilo que você espera, que é ter de novo, é retomar o seu relacionamento com essa pessoa. E na hora em que ela abriu o seu coração para aquela ajuda que estava ali, ela pôde ouvir Jesus. O Senhor a chamou pelo nome, como Ele está chamando a mim e a você nesse momento. É o seu nome que Jesus está dizendo. E quando ela ouviu da boca do Senhor o nome dela, Maria, os seus olhos se abriram. Como é que você se chama? Diga o seu nome para eu te ouvir. O meu é Márcio, muito prazer. Mas mais do que eu, o Senhor ouviu o seu nome. E mais do que ouvir, Jesus chamou o seu nome. Ele quer que você tenha um encontro pessoal com a vida neste fim de semana. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós passamos a enxergar o que antes nós não víamos e começamos a compreender a vida de um outro modo. Gente, quem não crê em Deus vive desesperado. Quem não crê em Deus é escravo da morte e acaba vivendo sob o jugo do diabo. Porque como é que o demônio domina a vida da gente? De duas maneiras: pela sedução e pelo medo. Ele seduz a gente colocando na frente da gente coisas que fazem mal para nós, mas que são atraentes. É assim que ele seduz. E pega cada um pela sua fraqueza. Quem gosta de mulher, ele põe mulher. Quem gosta de dinheiro, ele põe dinheiro. Quem gosta da safadeza, é a safadeza. Quem gosta de cachaça, não falta. Você já viu que amigo de boteco não paga uma linguiça para o outro, mas uma dose ele paga? Eu não consigo explicar isso. Se você conseguir, me ajuda. O demônio seduz a gente com as nossas fraquezas. O que é atraente para nós, ele põe diante dos nossos olhos. E qual é o outro modo? Medo. Que medo, Márcio? O demônio está constantemente falando conosco sobre o medo que a gente tem de morrer, que a vida está passando e a gente não está aproveitando, que a gente precisa comer e beber porque amanhã nós vamos morrer, que a vida futura não existe. E que se não existir, ele não disse que não existe, ele disse que talvez não exista. E se não existir, você perdeu o seu tempo. Então, quando eu não confio em Deus e não acredito numa vida depois desta vida, o maligno me governa como se eu tivesse um cabresto. Ora me seduzindo, ora me amedrontando. Não, nós cremos na ressurreição. Nós cremos na vida.
E quando nós ouvimos Deus falar dentro do nosso coração, nossos olhos se abrem para encarar isso como uma verdade. É verdade, nós vamos ressuscitar. Repita comigo: eu vou ressuscitar. Deus vai me ressuscitar. Eu não mereço, mas Deus vai me ressuscitar. Foi para que eu ressuscitasse que Jesus veio. Você prestou atenção no que o Senhor fez por nós? Jesus deu a sua vida na cruz por mim e por você quando nós nem pensávamos nele, quando nós nem gostávamos dele, quando a gente estava perdido nesse mundo, e todos nós já tivemos, uns mais, outros menos, perdidos nessa vida, sem rezar, sem acreditar em Deus, vivendo ao nosso bel prazer. Nessa altura, quando nós nos comportávamos como inimigos de Deus, Jesus deu a sua vida por nós. Quanto mais agora que você está buscando a Ele. O que é que Ele não vai fazer por você? Olha só, você está aqui. Você está pedindo a ajuda de Deus, está ou não está? Está pedindo a força dEle para continuar no caminho certo, está ou não está? Está pedindo a vida desta pessoa que faleceu, sim ou não? E você também quer ressuscitar, quer ou não quer? Se você está aqui buscando a amizade de Deus, Ele que foi te resgatar, quando você o desprezava, o que não vai fazer por você agora que você quer amá-lo? Para que você pudesse ressuscitar, Jesus enfrentou a cruz e a solidão do sepulcro, para que você pudesse ressuscitar. Então bata no seu peito e diga: eu vou ressuscitar, pela graça de Deus eu vou. Eu sei que eu não mereço, Senhor, mas pela graça de Deus eu vou. E nesta manhã, é o seu nome que Jesus está chamando, o seu. Você vai fazer como Maria? Você vai reconhecê-lo como seu mestre? O Senhor quer abrir os nossos olhos para ver o que Deus está fazendo na nossa vida, gente. Mas pouco adianta Ele abrir os nossos olhos se a gente viver na escuridão. Que a palavra de Deus pode abrir os nossos olhos, e ainda assim, sabendo a verdade, a gente andar nas trevas. Se a pessoa se recusa a sair da escuridão, se ela se recusa a sair das trevas, se ela se recusa a sair da tristeza, do que adianta Deus abrir os olhos dela? Se nós queremos o céu, nós precisamos caminhar como quem vai para o céu. A possibilidade que a gente tem de ir para o céu nos é dada enquanto nós estamos vivos. Porque depois que a pessoa morre, ela fica como está. Há uma passagem na Bíblia que diz: a árvore onde cai, onde tomba, fica. Falando da morte. A pessoa que viveu a sua vida para Deus e em Deus, quando ela tombar, ela vai cair aonde? Aonde? Em Deus. Vai cair em Deus. E se ela tombar em Deus fica. A pessoa que viveu a sua vida na morte, no pecado, fazendo da vida dos outros um inferno, quando ela tombar, aonde que ela vai ficar? Aí. Então, um jeito da gente superar esse medo que a gente tem de morrer é a gente viver bem. Porque quem vive bem e quem vive em Deus não morre mesmo. A pessoa entra na vida para perceber a presença de Deus, como Maria Madalena percebeu nessa situação de dor que você está enfrentando. Para a gente perceber a presença de Deus, nós precisamos querer Deus mais que tudo e amar a Deus mais que aos nossos pecados de estimação. A palavra do Senhor nos diz que os puros verão a Deus. Puro é você se desprender daquilo que te tira de Deus. Se tem uma coisa na sua vida que está te afastando de Deus, tira, porque isso é que está tornando a sua vida impura. Se você pegar um copo d'água que tem um pouquinho de terra no fundo e você agitar aquilo ali, você não enxerga através dele, porque está impuro, tem muita sujeira misturada. A nossa vida é uma agitação. Se você deixar o que não presta entrar na sua vida, a sua vida vai ser impura, misturada com um monte de coisa que não presta. Você não vai conseguir
perceber a presença de Deus naquilo que você está vivendo. Na Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra que a pureza tem a ver com castidade. Isso é, os solteiros, guardem o seu corpo para o casamento. Os que são casados, pela fidelidade. O que a tentação faz conosco? A tentação faz de tudo para que nós não possamos ver a presença de Deus, inclusive nos incitar a buscar o consolo pela morte do nosso ente querido no pecado, no vício. Eu perdi, o que dava sentido para a minha vida já foi, agora que eu vou fazer o que eu não fiz, agora que eu vou mesmo para farra, agora que eu vou mesmo beber, aí eu não usava drogas, eu sempre me guardando, olha aí, de uma hora para outra a pessoa perde a vida, eu vou usar. Eu não tenho mais sentido na vida viver sofrendo, eu vou meter remédio para dentro mesmo, agora que eu já sei, médico já me passou para aquele momento mais pesado de luto, agora eu já tenho a receita, eu já sei o nome, eu vou comprar, a pessoa vive dopada. A tentação ela é diabólica, ela é terrível. Ela mete a gente no pecado, porque ela sabe que se eu estiver em comunhão com Deus, não é que eu vou desconfiar, eu saberei que essa pessoa que partiu está nas mãos de Deus e que Deus também espera por mim. Então, a tentação ela faz de tudo para a gente não perceber a presença de Deus. E por isso ela ataca de cheio os nossos relacionamentos. O seu relacionamento com as pessoas. Pode olhar que grande parte do pecado que a gente comete está envolto nos nossos relacionamentos. Se nós queremos experimentar a presença de Jesus em nossas vidas, se nós queremos ver Deus agindo, nós precisamos que o Espírito Santo transforme o nosso coração e os nossos relacionamentos. Nós precisamos de um coração aberto para as pessoas que Deus está colocando no nosso caminho como ajuda para nós. Quando Maria Madalena reconheceu Jesus, tudo mudou. Aí a tristeza se transformou em alegria. Gente, olha o que aconteceu com essa mulher. Jesus ressuscitou, ele não reviveu. Há uma diferença, presta atenção aqui. Qual que é a diferença entre reviver e ressuscitar? Lázaro ressuscitou ou reviveu? Reviveu, para morrer de novo. Ele estava no sepulcro, tinha lepra, Jesus o curou, trouxe ele de volta para a vida, ele foi morar de novo com as irmãs dele. E depois conta a história que ele era um milagre ambulante, aí assassinaram ele. Porque ele era um testemunho vivo da força de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Lázaro morreu de novo. Jesus reviveu ou ressuscitou? Ressuscitou, para nunca mais morrer. Maria Madalena entendeu que Jesus não reviveu. Ela entendeu que Jesus ressuscitou. E uns 40 dias depois, Maria Madalena ouviu Jesus dizer: eu vou para junto do Pai, não volto mais. Eu vou para junto de Deus e vou mandar outro. O defensor, o paráclito. Vocês vão ficar tristes por um tempo, vocês vão ficar com saudade, mas vai ser só por um tempinho, porque depois nós vamos nos reunir de novo, e aí a alegria vai ser perfeita. Tudo esse discurso Jesus fez. Então, Maria, ela sabia que Jesus estava partindo, ela sabia. Só que quando a gente tem certeza da ressurreição, tudo muda. Ela ia triste, se lamentando. Aí correu alegre dizendo: eu vi o Senhor. Gente, que presente, que alegria ia ser para mim, se quando desse acampamento você voltasse para a sua casa e lá a sua família perguntasse: e aí, valeu a pena ir lá no Cura dos Traumas da Morte? Valeu a pena ficar lá falando da morte da pessoa querida? Valeu a pena essa viagem, gastar dinheiro e ficar lá esses dias, quando você poderia estar aqui com a sua família? Valeu a pena? O que foi que você encontrou lá de bonito? O que você encontrou lá de belo? O que fez valer a pena você ter ido nesse encontro? Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: eu vi o Senhor, eu encontrei Jesus, e Jesus me falou que este meu querido está nas mãos de Deus e que um dia eu também vou estar.
E essa pessoa vai olhar para você e vai abrir uma boca deste tamanho. E mesmo que ela não queira demonstrar, ela vai pasmar por perceber a força que Deus está te dando aqui nesses dias. Deus não vai devolver a pessoa para você, mas vai pôr você de pé, vai te levantar. E a alegria que você vai ter não é desprezo, descaso, que tem gente que não quer ser mais alegre. A pessoa diz assim: como é que eu posso ser alegre depois de ter perdido quem eu amava? Como se a nossa tristeza honrasse a pessoa. Se essa pessoa que partiu te ama, a última coisa que ela quer ver do céu é você triste. A sua tristeza não honra, não. A sua tristeza é uma afronta à morte dessa pessoa. Mas Márcio, o que vai parecer? Vai parecer que você acredita em Jesus Cristo, na ressurreição. Vai parecer que você acredita que essa pessoa é amada por Deus. Vai parecer que você acredita que ela se salvou e que você vai encontrá-la. Não deixa a tristeza montar em você como um homem monta num jumento. Maria Madalena, ela ia triste, se lamentando, mas depois que ela encontrou Jesus, ela tinha um grito na sua boca: eu vi o Senhor. Antes, ela não foi capaz de enfrentar um túmulo vazio, como você às vezes talvez nem queira chegar no cemitério, como você talvez nem tenha vontade de ir junto ao túmulo desta pessoa, porque não tinha forças para enfrentar um túmulo vazio. Agora, depois que ela encontrou Jesus e ouviu o nome dela na boca de Jesus, como você vai ouvir o seu? Essa mulher tinha força para enfrentar o mundo que não acreditava em suas palavras. Quando ela disse: eu vi o Senhor, você sabe o que disseram? Aqui entre nós, que é para não falar mal dos apóstolos, eles cochicharam entre eles, Pedro, os outros todos disseram assim: é coisa de mulher. Eles falando entre eles: você sabe que mulher não bate muito bem. Outro dia eu fiz uma brincadeira com meu filho. É brincadeira, tá? Ele virou para mim e disse assim: pai, eu disse outro dia, mas ele tinha 9 anos, agora ele tem 14. Chegou para mim e disse assim: pai, uma das coisas que eu mais quero no mundo é casar com uma mulher que não seja louca. Aí eu estava no chuveiro tomando banho. Aí eu falei: acho que eu vou perder o amigo, mas não vou perder a piada. Falei assim, então filho, não é melhor pedir a Deus uma coisa mais possível? Essa está muito difícil. Aí ele olhou para mim e falou: é brincadeira. Mas os apóstolos, eles falaram, está escrito na Bíblia. Eles disseram: é coisa de mulher. Ficou fora de si. A coitada está louca. Ela não arredou o pé, ela sabia o que ela tinha visto, e ela foi capaz de enfrentar a todos que não acreditavam nela. Você precisa ter essa coragem. Eu preciso ter essa coragem. E pela graça de Deus, nós vamos ter essa coragem. De alguma maneira, não é reencarnação, não é espiritismo, nós não acreditamos nessas coisas. Mas de alguma maneira, nesse acampamento de oração, Deus vai colocar o seu coração em sintonia com essa pessoa que está no céu. E você vai sentir. Você vai poder matar um pouquinho dessa saudade que você sente dela. Você quer isso? Acredita nisso? Isso tem nome. Se chama comunhão dos santos. Quando você está em Deus e uma pessoa também está em Deus, mais do que um telefone, a gente se comunica. Eu sei que alguns irmãos evangélicos têm medo disso, porque acham que a gente está chamando os mortos. Não, a gente está chamando a Deus. A gente fala com Deus, mas Deus faz chegar. Eu termino com um exemplo. Há um tempo atrás, na Canção Nova, não sei como é que está hoje, mas a gente, quando namorava, os primeiros meses de namoro, a gente não podia encontrar a pessoa, a gente ficava separado, era só amigo. Eu, por exemplo, quando entrei na Canção Nova, eu entrei na Canção Nova, não. Quando a Rose, minha esposa, entrou na Canção Nova, a gente namorava. O primeiro ano dela, a gente teve que ficar sem namorar.
Porque era o primeiro ano dela na Canção Nova. Eu tinha que respeitar esse tempo. Então eu não podia escrever, eu não podia telefonar, eu não podia encontrar com ela. E quem é a maior autoridade aqui na Canção Nova? Ainda é. Você sabe quem é? Padre Jonas. Então eu não podia mandar um bilhetinho para a Rose. Mas quando eu sabia que o Padre Jonas ia lá, eu levava para ele e falava assim: Padre, dá para você entregar isso aqui para a Rose? Quem que vai brigar com o Padre Jonas? Aí ele levava o bilhetinho, às vezes ele trazia o bilhetinho. Eu não podia encontrar com ela, mas ele podia. Você não pode encontrar essa pessoa. E ela não pode descer até você. Mas tem alguém que está lá e está aqui, que sobe e desce. Não é psicografar, isso é uma besteira. Mas é você dizer a Deus: Senhor, eu estou com tanta saudade. E aí o Pai do céu vai dizer para ele: ó, te ama, está morrendo de saudade lá na terra. E aí ele vai dizer para Deus, faz chegar no coração dele, faz chegar no coração dela, que eu aqui estou esperando. Fala para não ficar triste não. Que o dia que a gente se encontrar vai ser uma festa como a que a gente nunca fez. E aí ele lá de cima vai dizer para Jesus assim: Senhor, eu não sei se isso é possível, mas o dia que eu encontrar com ele, eu encontrar com ela, eu não sei se é possível, mas eu acho que nós vamos pôr o céu abaixo. Vamos rezar um pouquinho? Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos mais uma vez. Coloque as mãos no seu coração. Reza comigo. Pensa nesse Pai que te ama, nesse Pai que te quer bem, nesse Pai que cuida de você. E reza comigo: Pai Santo, meu Pai querido, meu Pai amado. Neste dia em que nós estamos mergulhando o nosso coração no coração do seu Filho Jesus, em que nós estamos abrindo, Senhor, rasgando as nossas lágrimas na Tua presença, e entendendo que é preciso contar com ajuda, que é preciso contar com apoio. Senhor, neste dia, eu estou suplicando o Teu amparo, nós suplicamos o Seu amparo, e pedimos que o Senhor nos segure no colo. Neste dia, Senhor, nós queremos pedir a grande graça de nos reconciliarmos com a nossa morte. Porque eu sempre vi a minha morte, Senhor, como algo triste, como algo trágico, como uma inimiga, como uma ameaça. Eu nunca vi, Senhor, a minha morte como uma amiga que me abre a porta do céu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!